Jess Peixoto e meu querido delegado Palumbo aqui com a gente. Sem mais delongas, sem rodeios, a gente já vai atualizando essa novela que vai tendo... Quando você acha que ela já acabou, ela vem com novos capítulos, com duas patas, dois pés na porta e faz a gente acordar e perceber que, enfim, esse novelo, o fio desse novelo tá apenas, pelo visto, começando a ser puxado pelo seguinte. A gente tem comentado bastante, claro, do caso de Gustavo Lima. Parece que agora o nosso embaixador do sertanejo não conseguiu se livrar da conexão com o esquema de bets ilegais. David de Tarso, ninguém melhor que David de Tarso, para explicar pra gente que história é essa de um cofre com 150 mil reais em espécie, notas fiscais sequenciais feitas no mesmo dia, um total de 8 milhões de reais. Uma loucura. Traz pra gente no detalhe. Meu Marinho, muito bom dia a todos. Pois é, o indiciamento dele se deu justamente por causa disso, porque em uma das empresas foi encontrada então a quantia de 150 mil reais e havia também 18 notas fiscais, todas sequenciais, totalizando aí o valor de 8 milhões de reais em valores fracionados. Normalmente, segundo a polícia, isso é utilizado para lavagem de dinheiro, fracionamento dos valores. Mas, de acordo com a defesa do Gustavo Lima, tudo se trata de contratos de publicidade e que o Gustavo Lima é inocente. Mas o caso segue sendo investigado e agora houve esse indiciamento, então, por parte da Polícia Civil de Pernambuco. É claro que ele vem negando veementemente, mas Mano Ferreira, inclusive, estão tentando associar ele com uma espécie de dono oculto da VaideBet, a ex-patrocinadora do Corinthians, o que me faz concluir que talvez nem todo juiz acaba beneficiando o Corinthians, como várias pessoas imaginam. Que história é essa? Pois é, Marinho, é aquela situação muito delicada onde a gente precisa ter a presunção de inocência sempre em mente. Sempre. Mas lembrando que não é qualquer instituição que está fazendo essa denúncia, é a polícia. E a polícia tem sua credibilidade, né? Está trazendo indícios que precisam, de fato, ser melhor explicados. Porque, afinal de contas, num mesmo dia, 18 notas fiscais emitidas sequencialmente em valores fracionados. Isso soa muito estranho, de fato. Eu não sei que tipo de prática de mercado é essa que você, um cliente para o outro, apenas 18 notas fiscais, totalizando 8 milhões de reais, parece o caso de emissão de notas com valores fracionados para ficar abaixo dos radares de fiscalização. Isso cheira mal e, de fato, precisa ser devidamente apurado. Precisamos ver quais são as explicações da empresa do cantor Gustavo Lima. Isso aí é algo esquisito. Assim como também é esquisita a venda de 2 aeronaves. Aliás, de uma aeronave... 2 vezes? 2 vezes. Meus amigos. Porque isso é esquisito, né? Também tem isso. Tudo muito esquisito. Tudo muito esquisito. Mas meu caro delegado Palumbo, nosso coração de aço também está aqui com a gente. Olha, ele não pestanejou, já picou a mula de volta para os Estados Unidos e agora vale a pena que, em nome da precisão, cabe ao Ministério Público decidir se vai denunciar ou não Gustavo Lima à Justiça. Inclusive, eu admito para você, quando eu li a matéria pela primeira vez, eu bati o olho ainda acordando, um olho aberto, outro fechado, eu vi assim, Gustavo Lima é indicado. Eu pensei, é pro Grammy, alguma coisa? Não, é indiciado. Enfim, segue adiante essa novela toda. O que você acha? Olha, o indiciamento precisa de um pouco de materialidade e autoria do delito, né? A gente tem que lembrar que o Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Se o Ministério Público não quiser denunciar ele, a Polícia Civil, a Polícia Federal, não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. Eu acho difícil ele ser denunciado, mesmo porque acharam 150 mil reais. O que é 150 mil reais para quem ganha mais de 2 milhões de reais por mês? Seria como se achasse da minha casa, guardadas as devidas proporções, uma nota lá, uma moeda de 5 centavos. Chega muito mais, pelo amor de Deus. 2 milhões de reais por mês, eu acho que não é só isso, não. Ele ganha muito mais que isso. Pelo que eu apurei, cada show dele é 1 milhão e 200 mil. Pois é, então. Fora 50% Aí o cara não de pode ter bilheteria. 150 mil reais no escritório, na casa. Ele pode ter isso aí dentro do carro, do porta-luva do carro dele, porque é plenamente justificável. Ele deve ganhar, você falou, mais de 2 milhões, 3, 4, 5 milhões. Não pode ter. Se ele quiser andar com 150 mil reais numa bolsinha, ele pode fazer isso, ele tem como justificar. Então vamos aguardar o desenrolar da investigação para não fazer nenhum tipo de juízo precipitado aqui.
Mas o que causa estranheza é justamente isso, né? A questão das notas. Porque quando se trata de uma empresa que ela vende algum produto, por exemplo, eu vou vender meu tênis, então eu tenho a nota sobre aquele tênis. Agora, quando é uma prestação de serviço, a estranheza é essa, né? De várias notas fracionadas. Porque não tem o porquê você fracionar as notas. Não, mas a defesa chegou a falar sobre contratos, né? Então, eles falaram que vão apresentar os contratos. Então, o que possivelmente poderia ter acontecido? A gente ter ali um contrato por um tempo restrito, um tempo assim, um story, alguma coisa assim, e este ser um valor e serem vários valores e, quem sabe, ter deixado a contabilidade para o último momento ali e separar por conta de prestação de contas. É isso. Mas realmente o que a gente precisa esperar é o posicionamento do Ministério Público. Esse caso está tendo uma certa briga, assim, não uma briga, mas um desentendimento, por assim dizer, na polícia e no Ministério Público. Foi o que nós vimos no caso da prisão. O Ministério Público foi veementemente contra o pedido de prisão preventiva e a polícia foi favorável também com a juíza. Então, nós tivemos aí esse indício ali por parte deles de que não haveria materialidade suficiente para se pedir a prisão preventiva. Então, nós temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se o Ministério Público, diante dessas questões aí, diante desses relatos, dessas provas e dessa talvez materialidade, que talvez eles já tivessem acesso, porque embora a gente tenha descoberto isso recentemente, esse indiciamento ele aconteceu no fato no dia 15 de setembro. Então, provavelmente, o Ministério Público já havia ali visto aquilo, até mesmo no caso da prisão preventiva, e assim julgou que não era necessário. Então, agora a gente tem que aguardar isso, né? Um outro elemento que a polícia levanta é que nessa venda da aeronave 2 vezes, ela teria ocorrido para um familiar de um conhecido bicheiro pernambucano. Então, aí também levanta uma suspeita, porque a tese da polícia é exatamente que a venda da aeronave teria ocorrido para lavagem de dinheiro, misturando nessa operação dinheiro de origem lícita, das bets regulares, com dinheiro do jogo do bicho. Essa é a suspeita da polícia. A gente precisa que o caso seja devidamente investigado, preservando a presunção de inocência de todos os envolvidos, até que tenha o devido processo legal, né? Agora, tem uma situação aqui que eu acho que vai além dessa bateção de cabeça em diferentes instâncias da justiça, juízes tentando fazer justiçamento na visão de alguns, mas também vários indícios aí se acumulando e a gente volta àquela máxima do menos educado dos nossos ministros da educação, Abraham Weintraub, pé de porco, orelha de porco, focinha de porco, se não é porco, é feijoada. A gente vai concluir isso em breve, claro. Mas tem aquela tese, né, que realmente, de todos os negócios sendo expostos, não há nada, assim, de forma irrefutável que seja ilegal. E que a defesa do Gustavo Lima está respondendo a todos os pontos sendo levantados e se desviando de qualquer culpa nesse sentido. E que aí entraria um pouco naquela mentalidade que reina no Brasil profundo, do vizinho que olha o vizinho se dando bem do outro lado da rua e fala, não é possível, esse sujeito aí tem que ter droga no meio, esse sujeito aí é algum criminoso, não é possível que esse cara tá se dando bem nesse nível. Tem que ter caroço nesse angu, entendeu? O problema é que não é um vizinho inofensivo, agora é a polícia e a justiça. Essa é a questão. Convence vocês essa sensação que muitas pessoas estão aventando ou não? Você falando nisso, eu lembrei daquela música do Gustavo Lima, bastante conhecida. Você fica me iludindo. Já ouviu aquela ou não? Não. Pô, canta aí. Tá dizendo? Pra eu ser sou péssimo sincera, cantando. eu acho que sim, André. Mas Você entendeu? Entendi, mas assim, Boa. eu acho que o mais assustador nessa história tá passando desapercebido, porque foi o show que ele tinha agendado numa cidade lá do Pernambuco, que era um show que estava avaliado em mais de R$1 milhão, como vocês bem disseram. E ele é um show que era pago, a gente já viu isso acontecer, com dinheiro público. Então, assim, eu não faço um juízo de valor do Gustavo Lima cobrar o show de R$1 milhão. Eu faço juízo de valor do nosso setor público achar que, diante de todas as prioridades que a gente tem hoje, nos mais variados lugares do Brasil, a prioridade essencial é ter um show do embaixador, é ter um show aí do Gustavo Lima. Então, eu acho particularmente isso assustador. Não que eu não acho que as pessoas devem ter direito e terem lazer, mas é que eu acho que elas precisam ter saúde e educação primeiro. É muito comum isso aí, viu? Deputados, inclusive vereadores nas cidades que têm emendas, como São Paulo, mandar para show, mandar para esse tipo de evento. Para quê? Para depois eles conseguem voto. Porque E o geralmente... que você, delegado Paulão, acha disso? Eu acho um absurdo, né? Eu já falei aqui, 84% das minhas emendas vão para saúde e o restante eu mando para segurança. Eu me recuso a fazer esse tipo de política. Ah, você não vai conseguir se reeleger. Eu falei, não tem problema, eu volto a ser delegado,
volta a ser panfleteiro, que eu agora aprendi a ser panfleteiro depois de 2 eleições, né? Não tem problema nenhum. Agora, eu não vou ficar mandando meu dinheiro para artista fazer show enquanto o povo, como a Jéssica falou, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem absolutamente nada. É pão e circo isso. Mais ou menos há, se não me engano, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo atrás, isso foi talvez o tema mais falado do debate público brasileiro, né? De recursos do erário público de prefeituras já modestíssimas sendo usados para poder pagar shows bilionários de grandes artistas financiados aí com esse dinheiro público. A culpa não é deles, a culpa talvez é do governante local. Lembra disso? Eu estou tentando lembrar o caso que foi o estopim. Eu acho que foi o próprio Gustavo Lima. Foi o próprio Gustavo Lima. Mas ele não tem culpa. Ele tá vendendo o show dele. Se tiver... E outra, pra mim é imoral, mas não é ilegal. Então não tem nada de errado aí perante a lei. Como tanta coisa nesse Brasilzão, né? Eu acho que um outro elemento que chama atenção, que vale sempre destacar, é o esforço do crime de se associar com figuras que têm a imagem positiva, como é o caso do Gustavo Lima. Então, e isso é uma tática muito antiga do jogo do bicho, né? Que financia escolas de samba, que se aproxima de vários cantores de samba muito ilustres, inclusive, e que tentam fazer essa aproximação com a cultura como uma estratégia de limpar a imagem para evitar os danos sociais de toda associação com o crime e com os atos de violência que sempre estão associados com o crime organizado do jogo do bicho e coisas do tipo. A gente torce, claro, que no meio desse vendaval todo a gente possa ter alguma resolução quanto antes, evidentemente, mas que também não haja justiçamento e que cabeças sejam cortadas só para provar uma tese que não se sustenta na prática. E aí a gente vai ver uma onda de anulações e o estrago vai estar feito, muita gente inocente no meio do caminho. Claro, são indícios aí que vão se acumulando, também não dá para tomar muito partido nessa altura. Muitas interrogações ainda no ar. David? Não, tô lembrando aqui daquela música que ele canta também. O maior fã do Gustavo Lima. Fosse ser assim, você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Foi o caso das Bets aí com o Gustavo Lima. Assim do frequentador de karaokê no fim de semana. Você não sai do karaokê, né? Foi um karaokê com o Bruno Pinheiro no fim de semana. E aí agora tá todo assim hoje. Não toquei pra não dar rolo. Essa daí eu não cantei, não. Eu fico só pensando aqui também, se o Bolsonaro fosse dar um toque aí, Palumbo, pro embaixador do sertanejo, se isso aí der ruim, ele pode aproveitar esse cargo de embaixador e buscar refúgio numa embaixada. Porque isso aí dá certo, eu posso garantir. Isso aí pode dar, isso vai dar certo, tá ok? Jeff. Assim, ele é... Eu acho que ele pode buscar aí refúgio lá em Goiás, que muita gente ia defender ele. O Brasil inteiro vão defender ele, né? Ele é muito querido e amado pelo povo brasileiro. Está maciçamente a favor dele. Imagine um homem desse preso, rapaz. Cidade Deolane já deu... Imagina aquele povo. Imagina a cadeia, né, no caso. Pelo amor de Deus. Os presos tudo felizes. Ó, o Gustavo Lima tá vindo aí. Seria uma espécie de Johnny Cash brasileiro. Seria o Johnny Cash brasileiro. Boa referência. Eu lembrei de outro, mas não vou ficar cantando hoje não, vai. Lembrei da ficha limpa. A gente, claro que isso é só, enfim, um desdobramento dessa rede imensa que a gente tem repercutido, os reflexos são imensos na nossa sociedade, do mundo das bets, envolvendo os mega influenciadores, esse castelo de cartas que vai caindo, algumas influências aí perigosas do crime organizado, enfim. Mas o fato é que as bets estão aí para ficar, a influência delas já é absolutamente maciça e cada vez mais consolidada na sociedade. Mas olha só, vale a pena a gente trazer aqui um detalhe extra, que é o seguinte: a partir de amanhã, pouco mais de 100 sites de apostas poderão continuar atuando. Isso porque o Ministério da Fazenda, na figura, claro, do ministro Fernando Haddad, afirmou agora cedo que a Anatel derrubará cerca de 500 bets nos próximos dias e o apostador deve retirar o dinheiro já, qualquer dinheiro que esteja repositado nessas bets que vão ter suas cabeças cortadas. E segundo o Haddad, o governo está preparando o bloqueio das formas de pagamento, também instituindo qualquer restrição de publicidade e também implementando ali um acompanhamento rígido de todos os CPFs envolvidos nessas casas de apostas que vão rodar. Mano Ferreira, me dá um panorama preciso aqui, bem didático para a nossa audiência entender o que está em curso, como que isso pode causar algum prejuízo para o comércio, enfim, bola é tua. Pois é, primeiro vale dizer, Marinho, que o governo estima que haja hoje entre 500 e 1.000 empresas de bets operando no mercado brasileiro. Dessas, apenas 103, para ser bem exato, pediram
autorização para funcionar de acordo com aquela regulamentação que foi aprovada tempos atrás. Ou seja, mais de 90% desse mercado está operando neste momento à margem da regularidade, né? O que vai, com certeza, se o governo conseguir implementar essa medida a partir de amanhã, em parceria com a Anatel, com eficácia, vai modificar bastante o cenário das bets que a gente está vendo. Mais de 90%, né, do mercado pode ser retirado do ar com essa medida. E isso, na visão de muitos setores, inclusive do varejo brasileiro, pode ter um impacto positivo para outros mercados, porque as empresas estão alegando que o grau de endividamento dos brasileiros comuns com as bets está fazendo com que esse dinheiro seja drenado do mercado mais produtivo Sim. e indo para o ralo das bets, né? Então, há vários setores econômicos brasileiros que têm pressionado o governo pedindo por essa regulamentação, por essa fiscalização mais dura, com o argumento de que, dessa forma, vai sobrar mais dinheiro das pessoas para utilizar com o consumo habitual no mercado convencional, para além das bets. Né? Agora, Dias, vamos ser sinceros aqui. A gente vem repercutindo com tanta frequência. Eu acho que parte principalmente até das próprias casas de apostas esse apetite, essa vontade imensa de trazer previsibilidade de normas, trazer regulamentação. E com a queda das casas de apostas não registradas, a tendência, vamos ser sinceros, é que o mercado se torne bem mais seguro. Essa é a tua expectativa também? Médio, André, porque eu tenho muita desconfiança do sistema regulatório brasileiro. Assim, o nosso sistema regulatório tende muitas vezes a ter desvios gigantes, né? Nós vimos até no caso lá de Mariana ali, que era um sistema de regulamentação que foi corrompido. Então a gente tem aí um histórico complicado. Só que o que eu acho mais interessante a gente notar nesse caso em específico? Eu quero falar para você que está nos escutando ou assistindo. Não acho que o Ministério da Fazenda está fazendo um bom trabalho. Ele está fazendo um trabalho péssimo. E por que ele está fazendo um trabalho péssimo? Porque quando a gente olha para essa situação, eles têm responsabilidade. Quando lá em maio, quando eles fizeram uma portaria sobre isso, eles abriram um prazo ali de cadastro, mas eles não negaram ou eles não tomaram a atitude que eles estão tomando agora, que é a mais lógica e correta, que é barrar e impedir que as que não se registrassem, as que não pudessem buscar esse registro, que elas fossem barradas do Brasil. Eles não fizeram isso e era-se permissivo que elas continuariam funcionando até o fim ali do prazo 2025, viria a regulamentação aprovada pelo nosso Congresso no ano anterior. Então, até aquele momento, isso seria permitido. Então, a decisão deles de, neste momento, barrar essa portaria que vem aí no dia 17 de setembro, que impede o funcionamento das bets não registradas, ela poderia ter sido tomada e evitado vários problemas se ela tivesse sido ali uma decisão em maio. Por que eles não fizeram isso? Para deixar, para ver como se seguiria, para fazer ali um estudo de caso, por assim dizer. E o custo desse estudo de caso é o estudo do Banco Central, que a gente viu nas semanas passadas, aí, que mostra a gravidade, o que isso tem representado para o país. Então, aqui, mais uma vez, o Brasil carece do óbvio, do essencial, que é prevenir, é pensar no problema antes do problema acontecer. Analista faz isso. Eu não entendo por que os analistas do Ministério da Fazenda não fizeram isso em maio. Que pena que só estão fazendo agora, mediante a muita pressão popular e questão política e a questão da imprensa falando bastante sobre essa situação. Sabe por quê, Jess? Porque o governo só estava preocupado em arrecadar. É verdade? A palavra já vai ser sua, mano. No momento que a gente vai fazer um rápido break para você que está nos acompanhando pela Rede Jovem Pan de Rádio, aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Mano Ferreira, eu acho que vai exatamente nessa sua linha, né? Inclusive a Confederação Nacional do Comércio, com o cabelo em pé, querendo que, enfim, Brasil mire no exemplo talvez de Las Vegas e foque nos cassinos físicos e não nas casas de apostas online para ter, enfim, para poder se beneficiar nesse sentido. Eu acho esse um ponto muito importante, porque não é porque estamos tendo todos esses problemas com bets irregulares, eu sempre repito, aposta é aposta, jogo é jogo, fraude é fraude. A gente precisa separar o joio do trigo. Todo mercado vão ter aproveitadores, vai ter gente honesta e gente desonesta. É preciso que uma regulação bem feita, com o império da lei, separe o joio do trigo. E a gente não deve ter, portanto, preconceito com esse mercado, que é um mercado que existe em vários países. No Uruguai, o jogo é legalizado. Nos Estados Unidos, o jogo é legalizado. E a gente já tem visto um movimento de muitos cassinos que operam em Las Vegas começando a investir no Brasil. E isso, na minha visão, é muito positivo, porque, inclusive,
pode gerar empregos. O Caesars Palace, por exemplo, que é uma das principais casas de cassino em Las Vegas, já se regularizou junto à Lotterge do Rio de Janeiro e está abrindo uma sede em Americana, tendo contratado 28 funcionários com vínculo direto, com previsão de contratação de mais 100 funcionários. Ou seja, este mercado, a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho, né? O fato de termos muitos aproveitadores deve nos levar a discutir uma regulamentação simples, clara, transparente, que aumente a proteção ao consumidor, a transparência para que cada um adulto tome decisões sobre sua própria vida, mas não deve nos levar a retroceder para a proibição do jogo, que é algo que traz muitos prejuízos ao país. Querem tomar um susto nessa manhã de segunda-feira? Vamos lá. Para escancarar o potencial, tem que ser muito maluco de não perceber o potencial turístico e econômico que isso pode ter e o efeito cascata que isso pode ter para todos nós aqui, se tiver uma legalização com marco regulatório e uma fiscalização rígida para, claro, poder se aproveitar dos cassinos físicos aqui também. Por quê? Em 2023, meu caro Palumbo, o Brasil inteiro teve menos de 6 milhões de turistas perambulando o Brasilzão afora durante o ano de 2023. Las Vegas, só a cidade de Las Vegas, 44 milhões de turistas. Acho que não preciso falar mais nada, né? 10 horas.